Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Galileus. A paz do Senhor Jesus. Vamos fazer mais uma reflexão dando continuidade no livro de Marcos. Hoje a gente vai, como eu falei, dando continuidade no livro de Marcos. Hoje a gente vai dar continuidade naquele assunto que a gente estudou na semana passada, que foi sobre a figueira sem fruto e sobre a purificação do templo. Hoje a gente vai estudar do verso 20 ao verso 26. Só que o texto ele vai nos levar para outros textos e isso vai enriquecer bastante o conteúdo dessa noite, o conteúdo dessa passagem e dessa reflexão. Amém, meus irmãos? Vamos fazer aqui uma rápida introdução aqui dessa passagem, né? A gente está finalizando aqui o capítulo 11. A gente estudou no sábado passado do verso 20 ao verso 33 e a gente fechou o capítulo 11 de Marcos. Hoje a reflexão ela vai ficar só do 20 ao 26, porque senão a gente vai se estender muito e o vídeo vai ficar muito longo. E assim, fazendo uma rápida introdução, né, vamos fazer uma transição, né, da passagem da figueira até onde a gente vai estudar agora. Então assim, a gente viu que no capítulo 11, do verso 12 ao 14, a gente estudou sobre a figueira sem fruto, né? Jesus, ele antes de entrar em Jerusalém, né, quando ele sai de Betânia, antes dele e dos discípulos entrarem em Jerusalém para a purificação do templo, de longe ele vê uma figueira bonita, né, uma figueira cheia de folhas, né? Então assim, estava fora de estação de figos e assim, para uma figueira ela tá linda daquele jeito, né? Era para ela estar com fruto, era para ela dar fruto. Então assim, Jesus vai lá, o texto diz que Jesus sente fome, e essa aí a gente também já estudou, vê que não é uma fome natural, né? Essa fome que a gente sente de querer comer, aqui na verdade é um simbolismo. Então Jesus sente fome e vai lá procurar figo, né? E o texto é bem claro, diz que não era tempo de figo e a figueira não tinha figo, né? Então a figueira não tem culpa. E aí Jesus amaldiçoa a figueira, né? Ele diz que nunca, jamais ninguém coma fruto de ti, né? E aí a gente vai ver o resultado dessa maldição lá na frente, né? Que não é bem uma maldição para o mal, né? É mais um milagre que Jesus faz, né? Apontando para o povo de Israel, para o reino de Israel, para o templo de Israel. E aí na sequência Jesus caminha e vai-se embora para Jerusalém junto com seus discípulos, e ele entra no templo e ele se depara com uma situação totalmente desagradável, né? As pessoas estavam fazendo do templo do Senhor um mercado, né? Um mercado de compra e venda de especiarias, de animais, de tudo, até câmbio de moedas tinha nessa época, dentro do templo. É um absurdo. O templo como eu já falei, tinha falado na aula anterior, o templo ele era um lugar para meditação, era um lugar para oração, era um lugar para você entregar seu holocausto, para retirar o seu pecado, para que Deus perdoasse o pecado daquele que levasse o holocausto. O holocausto que eu falo era um animal, de acordo com o tipo do pecado que a pessoa cometesse, tinha um determinado animal para ser sacrificado, né, para retirar o pecado daquela pessoa. Então, assim, o templo era para ser utilizado para essa finalidade, nessa finalidade, e não
para ser utilizado como um mercado, né, de compra e venda e de roubalheira, né, que era o que estava acontecendo aqui. E o pior de tudo é que os sacerdotes eram o primeiro da fila a fazer tudo isso de errado, era conivente com tudo. Então Jesus não podia chegar, né, no templo, né, o templo que foi construído em nome do Senhor, né, de Deus Pai, né, e Deus ele falou que iria colocar o nome dele eternamente no templo. Então, com outras palavras, o povo de Israel, né, principalmente essa turma religiosa, ela estava manchando o nome de Jesus, o nome de Deus. E Jesus chegou aqui, expulsou todo mundo e começou a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho. E o mais complicado aqui, né, que assim deixa a gente triste, né, é essa questão deles, dos sacerdotes, eles não se converterem, né? Era para ser os primeiros a se converterem, mas não, eles ficaram querendo não, eles começaram a fazer, como é que se diz, a articular, né, para matar Jesus, né? Porque para eles Jesus era uma pessoa que estava denigrindo a imagem deles, né? Umas pessoas tão santas, né? Para eles Jesus era um arruaceiro. Jesus chegou aqui atrapalhando todo mundo estava em paz, né? Vendendo, comprando em paz dentro do templo do Senhor, né? Adorando ao Senhor. Que quando a gente está em pecado, né? Olhando para esse contexto aqui, quando a gente está em pecado, a gente acha que está fazendo a coisa certa. A gente não consegue enxergar que estamos em pecado. E aqui foi basicamente isso que aconteceu com os sacerdotes e com todos os outros que conheciam a palavra de Deus, conheciam a lei de Deus. Eles se recusavam a se arrepender dos seus pecados. Mas, né, cada um, né, vai pagar pelo preço dos seus atos. Então, assim, o Evangelho ele está aqui, ele está para ser ensinado, ele está para ser colocado no coração, na cabeça, e assim, segue quem quer, né? Aprende quem quer, se converte quem quer, e assim, crê também quem quer. Eu particularmente, eu creio, graças ao nosso bom Deus, que Ele me deu essa capacidade de crer na palavra dEle, e hoje eu sou convertido e dedico uma boa parte do meu tempo para o ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Que aqui está falando aqui do ministério do Senhor Jesus, ministério que começou devagarinho, com poucas pessoas, e hoje está essa potência que está hoje no mundo todo, né? E só que não adianta a gente conhecer a Bíblia, não adianta a gente conhecer a cultura judaica, a cultura da época, todo o contexto histórico, se a gente não se converteu verdadeiramente. Então, que nos convertamos, né, verdadeiramente, que aquele que vê esse vídeo, que se converta verdadeiramente e não fique preso somente à religião, ao conhecimento da história, e sim, aprenda o verdadeiro Evangelho e creia no Senhor Jesus Cristo e se converta em espírito e em verdade. Amém? Fiz uma introdução até meia extensa, né? Mas vamos entrar no texto, né? Então Jesus purificou o templo e agora entrando aqui no contexto, né, da passagem de hoje, né? Que fala sobre o poder da fé, né? A passagem diz o seguinte, no verso 20 diz o seguinte: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou.
Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Veja que parece simples, né? Olhando assim para esse texto, mas quando a gente começa a esmiuçar, né, o contexto, né, disso tudo, a gente vê as riquezas da sabedoria, né, da palavra do Senhor. Então, assim, do verso 20 ao 21, Jesus ele dá continuação, né, a continuidade da figueira sem fruto, né, como a gente viu aqui. E do verso 22 ao 26, Jesus aqui ele vai falar, ele vai dar uma aula, né, uma aula rápida aqui sobre fé, sobre comunhão, sobre perdão e também no final ele fala aqui sobre justiça, a justiça de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus ama todos nós, Deus perdoa todo mundo, mas Deus também é justo. Aquilo que nós fizermos de errado, Ele vai perdoar se a gente se arrepender. Porém, a gente vai pagar o preço. É só entender um pouquinho a Bíblia, ler aqui algumas histórias que você vai entender que a justiça de Deus, ela pode até, na nossa pequenez, né, a gente pode até dizer assim que ela tarda, mas ela não vai falhar. Amém, meus irmãos? Então, assim, no verso 20, a gente vê o que? O testemunho do milagre, né? Todos testemunhando o milagre, dizendo, e diz assim, e passando eles pela manhã, viram, veja só, que é tudo no plural, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, a figueira ali, ela morreu, né? Viram a figueira seca, né? Assim, essa questão dele dizer que a figueira secou desde a raiz, não é porque eles estavam vendo a raiz da figueira, mas de fato a figueira estava morta e ali era impossível ela voltar a ficar verdinha e voltar a dar frutos, né? Ou quem sabe dar frutos um dia. Então é só se houvesse um outro milagre que Jesus fizesse nessa época, né? Se Jesus quisesse fazer nessa época, para reverter a situação. Mas aqui ele estava apontando para o povo de Israel e ele não podia desfazer isso aí, porque senão ia ficar uma coisa meio sem lógica, né? Então, assim, no 20 a gente vê que todos testemunham o milagre que Jesus fez aqui no verso 14, né? Quando ele amaldiçoou a figueira, dizendo, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. É o que diz aqui no verso 14. No verso 21, Pedro dá o testemunho, né? Pedro declara, né? Veja que não bastou somente todos verem, né? Precisou que, assim, Marcos trouxe, né, essa frase de Pedro aí, já para contextualizar melhor. E dizendo, então, Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus tinha visto, mas Pedro ele declarou aí, Pedro deu esse testemunho, né? Para que a gente pudesse também entender melhor o texto, para que fortalecesse mais essa sabedoria do texto. No verso 22, né, a gente vê aqui, que a gente acha, né, que Jesus até mudou de assunto, né?
Jesus mudou de assunto. Veja só. Quando Pedro disse, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aí Jesus diz o seguinte, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Então assim, tende fé em Deus. O que é que tem a ver, né? Automaticamente a gente vai pensar nisso. O que é que tem a ver, né? Mas se a gente vai entender agora por que Jesus disse isso, né? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Jesus não mudou de assunto. Jesus está no mesmo contexto desde o início do seu ministério. E a gente vai entender por quê. No verso 23 e 24, Jesus começa a ensinar a todos aqui como é que se tem fé, como é que fortalece a fé, como é que a gente alimenta a fé, né? E antes de entrar aqui nessa questão do verso 23 e 24, eu queria remeter o texto do 22 à passagem de João, né? João 14, do 12 ao 14. Jesus disse o seguinte, aqui em Marcos. Tende fé em Deus, né? Então, assim, eu faço uma ligação desse texto a esse outro aqui de João. Jesus disse o seguinte, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai, para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja que, com outras palavras, aqui, né, nesse verso 22, quando Jesus diz, tende fé em Deus, basicamente ele está dizendo isso aqui. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, obras igual a essas farão. Entendeu? E também obras maiores do que essa farão, porque eu vou para junto do meu Pai. E o meu reino, o meu ministério, vou deixar nas suas mãos, nas mãos de vocês, meus filhos, meus discípulos, meus apóstolos. Tende fé em Deus. Com outras palavras, Jesus está falando dessa forma com eles. E aí ele continua no verso 23 e 24, ele continua ensinando sobre a ter fé, né? E vamos ler, né? E depois eu faço aqui uma ligação com outro texto. No verso 23, quando Jesus diz no 22, tende fé em Deus, aí ele continua, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Veja que Jesus está ensinando aqui o princípio, basicamente o princípio da fé, né? E aí eu ligo esse texto aqui ao texto que está em Mateus, no verso 17, aliás, no capítulo 17, no verso 20, que vai falar sobre o grão de mostarda. Jesus diz, nesse texto aqui, diz o seguinte, se alguém tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, vai ordenar este monte, saia daqui para acolá, e assim fará. Veja só que tamanho de fé, né? Agora, para isso, né, a fé ela não anda sozinha, a fé ela não caminha sozinha, ela não é individual, né? E a gente vai entender por que a fé ela não é individual. A fé ela depende de uma corrente, né, de um monte de elos para poder assim a gente ter comunhão verdadeiramente, né? Uma verdadeira comunhão com Deus Pai. E a gente vai entender isso agora. No verso 25,
Ele diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Viu aí que a fé, ela não anda sozinha, ela não é individual? Aqui ele já está explicando. Aqui ele está detalhando a coisa. Aqui Jesus ele está ensinando o perdão, a comunhão, né? E eu vou explicar por que Jesus tocou nesse assunto agora. Antes, deixa eu ler o 26. Aí ele diz: mas se alguém perdoardes, mas se alguém não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso é justiça, entendeu? É justiça isso aqui. Não tem outra palavra para dar, a não ser justiça. Se você perdoar, você será perdoado. Se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. É a justiça de Deus, é a lei de Deus. É indiscutível, não tem o que discutir. Então aqui a gente, no verso 25, a gente vai ligar esse texto aqui, né? O motivo de Jesus estar falando sobre essa questão aqui do perdão, da comunhão. A gente vai ligar com o texto de Marcos, que está no capítulo 10, do verso 35 ao 45. Eu não vou ler tudo, vou só ler aqui o 35, que diz assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Eu vou ler o 36 para a gente entender um pouco. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Vou ter que ler mais um verso aqui, né? Aí no 37 diz o seguinte: responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Meu amigo, veja o que esses caras fizeram aqui. João e Tiago, né? A Bíblia fala que eles são primos de Jesus, né? Humanamente, né? De forma natural, né? Então veja o que esses caras pediram a Jesus, né? Esses caras não entenderam nada do que Jesus ensinou até agora. Por causa disso aqui, lá no verso 41, e diz o seguinte, a palavra vai dizer o seguinte: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Pronto, quebrou a comunhão. Quebrou a comunhão. E esses caras, eles caminharam aí essa jornada todinha, saíram de lá de Cafarnaum, com esse coração pesado, entendeu? Foram para Jericó, passaram por Jericó, passou por aquele processo lá da cura do cego mendigo, e depois entrou em Jerusalém. Aconteceu tudo isso aqui, mas Jesus, ele sabia que esses camaradas aqui ainda não tinha, como se diz, ainda não tinha exercido a prática do perdão e da comunhão. Ainda estava existindo aqui alguma situação complicada aí. Por isso que Jesus, ele fala aqui, ele dá uma aula aqui para os seus discípulos sobre perdão, sobre comunhão, sobre fé e principalmente sobre justiça. Então veja que são vários elos, né, para poder compor a comunhão, né, para poder compor um relacionamento com Deus. Não é simplesmente você ter fé e querer que o mar se abra e o mar vai se abrir. Não é assim, entendeu? Tem que estar de acordo com a lei de Deus. A gente tem que entender isso. O que eu mais vejo por aí, quando eu assisto alguns vídeos no YouTube, o que eu mais vejo são pregadores prometendo riquezas, prometendo teoria da prosperidade, e pegando textos bíblicos, aplicando sem contextos, e muitos que não conhecem a palavra,
acreditam e seguem fielmente essas pessoas. É por isso que aqui nos Galileus a gente faz questão de ensinar a verdade, de ensinar a palavra, levando o conhecimento, né, trazendo o conhecimento, na verdade, dos fatos históricos, né, das tradições, né, do contexto da época, né, e é importante a gente saber, porque aplicar um texto desse sem contexto na vida atual é pecado. A gente não pode cometer essa falha. Então, assim, é lamentável que exista gente que faz esse tipo de coisa, né? Querendo auto se promover, provavelmente. Então, assim, o que eu peço a vocês é que vocês aprendam de fato a palavra de Deus, abram a Bíblia. A Bíblia é um livro barato, né? É um livro tão rico e tão barato. Então, assim, hoje quase todo mundo consegue comprar uma Bíblia. E se não conseguir comprar uma Bíblia, né, eu vou ser ousado aqui, nesse vídeo aqui. Aquele que tiver conhecimento, aliás, aquele que tiver curiosidade de conhecer a palavra de Deus, pode mandar aí uma mensagem aqui no Instagram dos Galileus. Diga: Estácio, eu assisti seu vídeo e eu não tenho Bíblia, eu quero conhecer a palavra de Deus. Eu vou te dar uma Bíblia, meu irmão. Eu vou te dar uma Bíblia. Eu vou comprar uma Bíblia com o meu dinheiro e vou te dar. Porque eu sei que essa Bíblia, ela vai edificar a sua vida, ela vai edificar a sua família, a sua casa, ela vai edificar outras vidas através da sua vida. Então, assim, não importa quanto ela vai me custar financeiramente, o que importa é que o Espírito de Deus, ele vai fazer efeito na sua vida e você vai ser uma nova criatura. Amém, meus irmãos? Então, aqui, a gente viu que Jesus, quando ele fala sobre o perdão e a comunhão, né, ele não estava falando aleatoriamente, ele não estava mudando de assunto simplesmente aqui. Ele estava, de fato, fazendo ligação ao contexto atual, ao sentimento que os discípulos deles, aqueles que ele estava confiando o seu ministério, a sua obra na terra. Porque ele aqui estava caminhando para a cruz e ele ia morrer e ressuscitar e ele iria para o céu, como ele foi para o céu. Porém, o ministério dele tinha que ter alguém para dar continuidade no ministério dele. E essas pessoas aqui eram de fato as pessoas da confiança de Jesus, as pessoas que estavam aprendendo com Jesus e de Jesus desde o começo do ministério. Então Jesus estava confiando o seu ministério, o seu precioso ministério a essas pessoas. Então essas pessoas, elas precisavam ter comunhão uns com os outros, além da fé, né, ter comunhão e começar a praticar o perdão, né, a perdoar uns aos outros. E como a gente viu aqui, a questão da justiça, né, do verso 26, né, é a consequência, né, ou você faz do jeito que Deus ensinou, ou a coisa não vai dar boa para você, a coisa não vai ficar legal, entendeu? Então, assim, é fato. E eu quero fazer uma ligação aqui da questão da comunhão, do verso 25, ao texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, do verso 1 ao 6, que diz assim, né? Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu finalizo o estudo de hoje simplesmente com essa linda palavra aqui que Marcos escreveu no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 6. Ele está falando de unidade, a unidade da fé. Então, meus irmãos, que sejamos um em Cristo Jesus. Para vocês, a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus ela reine todos os dias de sua vida em seu coração. Porque a paz ela tem que ser gerada dentro do seu coração. Porque as circunstâncias da vida, né, seja qualquer uma delas, né, seja problema financeiro, problema de saúde, problema conjugal, problema de qualquer tipo de problema que possa acontecer na sua vida. A fé, a unidade, a paz do Senhor, ela é incondicional. Entendeu? A paz do Senhor Jesus, ela é incondicional. Então, se você tiver a paz do Senhor Jesus, você vai ser uma pessoa inabalável. Amém, meus irmãos? Fique com Deus, boa noite e até o próximo vídeo, se Deus permitir.